Esquina do Esporte. E nós já estamos falando ao vivo do estúdio de internet da CBN para mais uma entrevista da série com os candidatos à presidência do Palmeiras. Hoje o nosso convidado é o candidato Paulo Nobre. Na sexta-feira nós tivemos aqui no estúdio Arnaldo Tironi e amanhã Salvador Hugo Palaia. E ao meu lado aqui no estúdio nós temos o Paulo Mancini. Bom dia para você, Paulo. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Paulo Nobre. Paulo Nobre, né? Boa tarde ou bom dia para você, Paulo Nobre. Bom dia. Agradeço a oportunidade, espero poder esclarecer um pouco sobre a campanha, sobre o nosso plano de governo, e quem ganha com isso é o Palmeiras, que é o mais importante. Pois eu queria lembrar você que é torcedor do Palmeiras, para você que gosta de futebol e que acompanha a nossa programação, que você pode fazer perguntas pelo endereço eletrônico milton@cbn.com.br. Se estiver no Twitter, vai lá no @MiltonJung. Jung é Jung. Manda pergunta por lá também, que a gente, à medida do possível, vai passar para o Paulo Nobre. A primeira questão que eu queria trazer aqui, Paulo Nobre, é exatamente sobre seu plano de governo. Aparentemente, dos candidatos, parece que é o único que apresentou um plano de governo. O que é prioridade nesse trabalho? Bom, prioridade seria, se eu fosse resumir o plano de governo, seria mudar a maneira de se administrar o clube. Tentar administrar o Palmeiras de uma maneira mais profissional, sem crítica nenhuma à atual gestão e nem à oposição quando esteve no poder. Nós gostaríamos e nós entendemos que apenas profissionalizando mais o clube teria condições de se adaptar mais aos novos tempos e ter sucesso como é o normal da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode explicar para a gente o que significa esse profissionalizar o clube? O futebol já não é profissional? O futebol é profissional desde os anos 30, de um lado do balcão, não do outro lado do balcão. Mas se eu puder falar então um pouco sobre o plano, porque para resumir eu falaria isso. Basicamente a ideia seria separar o futebol da parte social do clube, porque hoje quando você vai procurar o grande vilão que causa as dívidas do Palmeiras, as pessoas falam de cara, é o futebol. O futebol causa... Todas as dívidas do Palmeiras são ocasionadas pelo departamento de futebol. Aí você vai falar com o pessoal que cuida do futebol, eles falam, não é verdade. Se olhar nos balancetes oficiais do clube, as receitas que o futebol tem, é o que o futebol gasta. Num ano dá um pouco de lucro, no outro ano dá um pouco de prejuízo, mas o futebol não é o vilão do clube. O vilão do clube acaba sendo a parte social. Aí você vai falar com o pessoal do social, eles falam, realmente estamos dando prejuízo. Porém, muitos dos custos que deviam ser arcados pelo futebol, como a manutenção do estádio, como seguranças do time profissional, veículos que eventualmente levam roupeiros, etc. Tem vários gastos que acabam sendo arcados pelo social e não pelo futebol. Então o que acontece? Separando o futebol do social, fazendo dois núcleos independentes e autossustentáveis, que sobrevivam com as suas próprias receitas, que eu acho que é extremamente prejudicial para a sociedade esportiva Palmeiras, a promiscuidade de receita entre o clube social e o futebol. Então, uma vez que você separe, você consegue enxergar com clareza os dois ralos. E você pode ver se são os dois ralos são culpados pelo prejuízo mensal ou se tem um grande vilão. E aí você ataca esse ralo de que maneira? Cortando os gastos supérfluos e os gastos desnecessários. Para esses dois núcleos, a primeira medida seria contratar um financeiro ou um tesoureiro profissional remunerado para cada núcleo. Esse sim vai ser cobrado como um profissional, ele não está lá por amor ao clube, ele está lá por profissão, e teria um diretor estatutário em cada lado como um fiscal desse profissional, ajudando o presidente na fiscalização desses dois profissionais. Então seria essa a primeira medida em se profissionalizar a maneira de se administrar o clube. Segunda medida seria fazer um estudo. Não adianta o presidente achar que esse departamento ou aquele merece um diretor remunerado. Tem que ser feito um estudo de o que demanda esse departamento, o que o associado espera desse departamento, para ver quais são os departamentos que demandam tanto do diretor estatutário que ele acaba tendo prejuízo na sua vida profissional e na sua vida familiar. O Palmeiras não tem o direito de, porque um conselheiro é apaixonado pelo clube, exigir que ele
se dedique tanto ao clube, ele não pode ser remunerado e ele acaba tendo prejuízo na sua vida particular. Isso não é certo. Então, alguns departamentos, após um estudo feito, serão também profissionalizados, terão profissionais remunerados que tocarão o departamento. Agora, é muito importante dizer que a figura do diretor estatutário, em todos esses casos, ela permanece. Porque o presidente não tem condições de controlar todos esses profissionais que ele imagina colocar no clube, então ele necessita do diretor estatutário como um fiscalizador desses profissionais. Então, essa seria, vamos dizer, em linhas gerais, o escopo da nossa administração. Eu tenho certeza que você tem várias outras dúvidas, eu não quero entrar nas suas outras perguntas. Eu queria saber do Paulo, o Palmeiras é um feudo, então são 300 cadeiras para o conselho que decidem, essas pessoas que vão decidir qual é o presidente, quem é o presidente, os seus vices. Então se decide o destino de um clube, segundo a última pesquisa do Datafolha, que tem mais de 14 milhões de torcedores, isso fica nas costas de um conselho com 300 cadeiras. São 287, 5 hoje que estão ocupadas, mas que vão participar da eleição na quarta-feira. Como transformar o Palmeiras? Um anseio da torcida do Palmeiras é que o torcedor comum, aquele que vai ao estádio ou que não vai ao estádio, mas que compra a camisa, que é palmeirense, que não está em São Paulo e que não usa o clube social, possa votar, se não para presidente, para uma chapa que atravessa, ou depois dessa chapa, saia um candidato. Qual que é a sua proposta a respeito disso? E como é fazer uma campanha dizendo ao conselheiro que ele vai perder o poder, se a eleição direta for instituída no futuro? Bom, Paulo, eu vou na contramão de alguns companheiros, de alguns torcedores, que criticam muito o Conselho Deliberativo, achando que o Conselho Deliberativo não deveria existir ou não deveria ter força. Para mim, o Conselho Deliberativo é o órgão mais importante da Sociedade Esportiva Palmeiras e, em hipótese alguma, a autoridade do Conselho Deliberativo pode ser ferida. Porém, eu sou super a favor da democratização das eleições no Palmeiras. De que maneira se faria isso sem ferir o Conselho Deliberativo? A nossa proposta é uma eleição em 2 turnos, sendo que no primeiro turno essa eleição ocorre dentro do Conselho Deliberativo. E aí, entre 5, 6, 7 candidatos a presidente, o Conselho elege os 2 mais votados. Esses 2 conselheiros mais votados, esses 2 candidatos a presidente, eles vão para um segundo turno numa Assembleia Geral, aonde votaria o sócio da Sociedade Esportiva Palmeiras, aquele que contribui com as suas mensalidades para o clube social e tem direitos políticos. E a nossa ideia é criar o sócio torcedor com direitos políticos. Aquele sócio torcedor que contribui financeiramente direto para o futebol. Eu quero fazer um gancho depois, quando vocês provavelmente vão perguntar sobre a dívida. Eu quero até falar sobre o sócio torcedor, mas esse sócio torcedor, ele que contribui diretamente para o futebol, teria direitos políticos, ele não tem direito a frequentar o clube social, e então ele, junto com o sócio pleno, o sócio da Sociedade Esportiva Palmeiras, em segundo turno elegeriam o presidente do Palmeiras. O conselheiro vota 2 vezes. Ele vota como conselheiro no primeiro turno, dentro do conselho, e como sócio pleno no segundo turno. Então, com isso, eu não tiro a autoridade do Conselho Deliberativo e eu aumento até a responsabilidade do conselheiro que vota 2 vezes. Essa é a nossa proposta. Eu tenho aqui, vendo alguns e-mails que nós recebemos de diferentes torcedores e também agora aqui no Twitter, primeiro lembrando que para o Melo Mal, que é o perfil aqui do nosso ouvinte, que você, ao refalar sobre isso, está respondendo a pergunta dele. Cadê a democracia? Falando exatamente sobre a questão do voto direto. Agora, tem muita gente aqui no e-mail comentando o seguinte: se fala muito no Palmeiras, mas ninguém me disse se eu vou conseguir ganhar um título. Ninguém me disse se nós vamos conseguir formar um grande time. Com essa dívida que o Palmeiras tem como formar um time com capacidade de ser campeão? Olha, eu não seria leviano de falar que uma vez eleito, o Palmeiras vai ter um time igual ao do Real Madrid. Eu acho que isso é errado. Não, isso parece que é só para o segundo ano que o pessoal está esperando. Fica tranquilo. Quanto a isso, não é problema. Depois de 2 meses, eles vão esperar. Agora nem tanto. Eles vão esperar. Olha, primeiro problema.
a eleição em janeiro. Isso é um absurdo. A Sociedade Esportiva Palmeiras tem o seu carro-chefe, tem a sua locomotiva, o futebol. Deixa eu já te interromper. Você abdica de 2, 3 meses de mandato de governo para antecipar a eleição? O que acontece? Como é que pode um presidente eleito, na metade de janeiro, quando já começou o Campeonato Paulista, quando já começou a temporada, começar a formar um time? E aí também, se você começar a criticar a gestão anterior, imagina se ela começa a fazer uma série de contratações numa linha de levar a presidência e, eventualmente, o candidato não se reelege ou não faz o seu sucessor e entra um candidato contrário que tem uma linha completamente diferente. Isso é um absurdo. A eleição tem que ser mais tardar em outubro. E está na nossa proposta fazer uma eleição em outubro, mas eu digo muito claro ao palmeirense. Eu não vou me eleger por 2 anos e vim com esse papinho que a eleição tem que ser em outubro, e aí esticar o meu mandato mais 10 meses. O nosso compromisso é, caso eleito, antecipar a eleição de janeiro de 2011 de janeiro de 2013 para outubro de 2012. Esse é um compromisso. Aí o próximo presidente pode ter tempo de planejar a temporada seguinte. Bom, mas nós não entramos na história do time, que é o que interessa aqui. O time e a dívida e o time. Então, o que acontece? Primeiro, falando do time. Não adianta criar grandes expectativas com relação a grandes contratações. Para começar, eu eleito, eu não vou decidir que jogador vai ser contratado, que jogador vai ser escalado ou qual o esquema de jogo que o Palmeiras vai seguir. Na verdade, eu tenho uma comissão técnica que eu confio, que é uma comissão técnica vitoriosa, de muito sucesso e muito identificada com o Palmeiras. Eu tenho plena confiança no Luiz Felipe Scolari e a minha maneira de presidir seria conter o torcedor, porque o torcedor nunca morre dentro da gente. Conter o torcedor que existe dentro da gente e você, como dirigente, tem que agir de uma maneira profissional, você tem que agir de uma maneira não emocional. Eu sentaria com o meu técnico e perguntaria a ele quais são os jogadores que ele gostaria de contar para poder formar um time eficiente. Aí entra um pouco na resposta. Vai ser um time campeão? Campeão é um só. A gente não pode prometer nunca que o time seja campeão. Agora, o Palmeiras não pode entrar nunca, em hipótese alguma, numa competição como coadjuvante. O Palmeiras tem que ser um time sempre aguerrido, um time que respeite a sua torcida, honre a camisa, que os jogadores têm que honrar a camisa que eles estão vestindo, saber o que é jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras e entrar em campo sempre com a intenção de vencer, com raça, com fibra. Vencer é outra história. Agora, essa demonstração de respeito à camisa é o que o torcedor espera. E esse tipo de espírito é o espírito que eu vou tentar empreender junto ao time do Palmeiras. Obviamente, quem vai fazer esse papel é o técnico, que é uma pessoa da minha extrema confiança. Agora, com o campeonato já iniciado, não tem mais muitos jogadores que estão à disposição. Vou conversar com o Luiz, caso eleito, 2 jogadores que ainda estão disponíveis ou com possibilidade de serem contratados, qual a gente consiga trazer. Aí você pergunta, e a dívida? Eu tenho certeza absoluta que as verbas que o futebol gera com televisão, patrocínios de camisa, bilheteria e etc., material esportivo, é uma verba suficiente para você ter um time eficiente. Quando eu digo eficiente, por favor, não confunda, não é crítica nenhuma, mas eu não sou partidário do bom e barato. Para mim, o bom e barato é muito próximo do muito caro. Eu digo o eficiente, aquele time que tem função tática, aquele time que o treinador, quando chama um ou outro jogador, pode até não agradar a torcida como um todo, mas o treinador, como um técnico, como um profissional da área, consegue enxergar um determinado jogador certa característica que é importante para o time que ele quer montar. Então, é um time com eficiência o que nós estamos imaginando ter. Obviamente, já começando quase no final de janeiro, você vai conseguir fazer uma preparação para um segundo semestre. Num primeiro semestre, o que se pode fazer muito é mudar o espírito
da equipe, mostrando à comissão técnica e ao grupo de jogadores que existe uma presidência que vai estar blindando o futebol e dando a eles condições de trabalho. E dentro disso, o que eu pretendo fazer? Um planejamento com o Luiz e cobrar a comissão técnica dentro desse planejamento. Não estou falando cobrar jogo a jogo. Perder um jogo, vai lá reclamar. Não, não é isso. Existe um planejamento, existem metas e a comissão técnica, tendo condições de trabalho, será cobrada em cima dessas metas. Paulo Massini. Paulo, a respeito da situação financeira do Palmeiras, você é um profissional do mercado financeiro, qual que é o seu plano? Porque eu já ouvi, não me recordo se foi você mesmo que disse, ou se foi alguém do seu grupo, de que você conseguiria no mercado financeiro captar de recursos com juros mais baratos do que esses que o Palmeiras está pagando, enfim, trazer uma nova alternativa. No que diz respeito às dívidas, né, a situação de atrasar direito de imagem, atrasar salário, que gera um conflito que nenhum clube profissional, com exceção do Flamengo, que foi campeão mesmo passando por essa situação de salários atrasados, consegue viver em paz com diretores e jogadores se espetando pela mídia, reclamando de salário, reclamando de falta de condição disso e daquilo, enfim, dessas declarações que a gente ouve e vê diariamente no Palmeiras. O que é que você tem na manga? Você tem um grupo, são pessoas que querem te ajudar, como que você vai lidar com essa questão investimento e interesses do Palmeiras? A questão de salários, direitos de imagem, etc., você tem que estar sempre em dia. Simplesmente porque o Palmeiras é um clube sério, assina um contrato com os profissionais, tem que cumprir os contratos, independente de qualquer coisa. Mas ninguém está fora do dia porque quer, né? Perdão? Ninguém está atrasado no pagamento do salário porque quer. Tá, porque teve um problema ali. É isso que. Como é que se faz para não atrasar, gasta demais, né? Pois algum erro você comete, né? Não, o Palmeiras nunca teve. Sem dúvida tem que pagar em dia. O Palmeiras nunca teve esse tipo de problema, vem enfrentando ultimamente, já há alguns anos, desde a gestão do De La Mônica, onde eu era vice-presidente. Eu lembro que nós enfrentávamos esse tipo de problema. Isso é uma coisa que é básica, isso tem que ser resolvido. O problema financeiro, para você poder colocar isso em dia e a casa em ordem, seriam 3 medidas básicas. A primeira eu já meio que comentei, que seria separar o futebol do social para você identificar os dois ralos e você atacar os dois ralos. Na verdade, eu tenho um dos meus vice-presidentes, que é uma pessoa extremamente técnica, que é o Celso Bellini, foi relator do COF nos últimos 2 mandatos, ele ainda é relator do COF hoje, e ele é uma pessoa que vai ser o xerife dos gastos desnecessários e supérfluos. Uma vez que você corte isso, você consegue reverter aquela tendência de dar prejuízo todos os meses. Isso é uma coisa psicológica muito importante, quando você reverte uma tendência. Mas não é o suficiente para resolver a crise. Dados os meus contatos no mercado financeiro, a minha expertise e tudo mais, eu tenho certeza que essa dívida, que ela foi renegociada, ela foi alongada, uma coisa muito positiva da atual gestão, uma dívida longa é muito melhor do que uma dívida curta. Porém, o Palmeiras paga hoje em torno de 22%, 23% ao ano do dinheiro captado nos bancos. Eu consigo reduzir mais ou menos uns 10%, quase a metade disso. Seria a segunda coisa. Seria a segunda coisa. E a terceira? Com isso, você tem uma verba para poder trabalhar no seu dia a dia, um dinheiro que iria para o esmeril dos juros financeiros, mas não é o suficiente para você liquidar a dívida. E o terceiro, você precisa de receitas alternativas. Obviamente, se a gente conseguir que a base revele algum grande jogador, vender e etc., seria fantástico. Eu digo que a base, no nosso governo, terá força efetiva, terá investimento efetivo. Porém, a base, normalmente, quando ela tem um trabalho muito sério feito nela, ela não gera frutos a curto prazo, é a médio e longo prazo. Provavelmente, esses frutos vão acontecer não na minha gestão, não importa, o Palmeiras vai estar ganhando com isso. Porém, eu não posso contar com o ovo na barriga da galinha. A receita alternativa, que eu acho extremamente interessante e pode se tornar a maior fonte de receita do Palmeiras a médio prazo, é o seu torcedor. Bom, Paulo Nobre, como nosso tempo está terminando aqui, nós temos que seguir à frente na nossa programação, por isso que eu estava tentando puxar exatamente a terceira base. Se me der 1 minuto, eu falo... Não, 30 segundos. 30 segundos. Qualquer empresa no mundo gostaria de ter milhões e milhões de consumidores que não consumiriam o produto da concorrência caso o seu produto não estivesse bom. Esse é o sócio torcedor.
ele ama o clube, consome os produtos do clube, e não vai nunca consumir o da concorrência. Mas você precisa conhecer o seu público consumidor e dar a ele o que ele quer consumir e não o que você acha que ele quer consumir. E para isso nós precisamos descobrir quem é o palmeirense, quantos palmeirenses existem no Brasil, a que classe social ele pertence, qual é a idade, qual o sexo, qual é o anseio, o que ele valoriza. Conhecendo o seu público consumidor, você dê a ele o que ele quer consumir, que ele consome. E você dando direitos políticos ao torcedor, você atrai o torcedor, que é um anseio que ele tem, e você atraindo o torcedor pode ser a grande pedra preciosa do Palmeiras nos próximos anos. Paulo Nobre, muito obrigado. Paulo Massini, muito obrigado também. Nós vamos para o Repórter CBN e amanhã tem mais uma entrevista dessa série com os candidatos à presidência do Palmeiras.